Porque todas nós temos, né, dentro da gente, uma força que às vezes a gente desconhece, né? O que a gente gosta de fazer, o que a gente entende que é bom pra gente, a gente tem que dar. Cheguei na emergência do hospital, me perguntaram o que eu estava sentindo. Eu falei, quando eu terminei de falar, a cadeira de rodas já estava no lado, as fitinhas no braço e direto para fazer os exames. E aí eu fazendo o eletro, e eu pensando, gente, será que eu tô morrendo? Será que eu não tô morrendo? E ele disse para mim que a gente só vive uma vez. Que nem sobre ser pai, né? Eu acho que o pai, muitas vezes, ele nem consegue ser pai porque a mãe não deixou ele ser pai. Se conectando com a gente mesmo, assim. Sim. E isso foi algo que eu aprendi. Se tu acha que tu não tá conseguindo, tu ainda não está conseguindo. Porque quando a gente entende, né, quando a gente traz a consciência de que a gente tem que se conhecer, né, a gente tem que se permitir, gurias. Seja bem-vindo ao podcast Pode Florescer. Meu nome é Simone, estou aqui com a Vanessa, minha parceira. Estamos aqui com o episódio número 6. Estamos se encaminhando então para a nossa metade da nossa temporada, trazendo esse conteúdo inspirador aí para você. E já vou trazer um pouco do nosso tema aqui, através de uma pergunta que eu quero fazer para ti, Vanessa. Diga. Tu já percebeu de quantas mulheres estão passando pelo burnout, com essa pressão que o mundo está exigindo das nossas parceiras mulheres? Me conta como é que tu... Eu já percebi, sim, muitas clientes minhas chegam lá com isso, mas antes da gente falar mais, entrar nesse assunto, eu quero que a gente faça um brinde. Olha. Pelo Outubro Rosa, e eu já vou chamar aqui a nossa convidada para fazer o brinde com a gente. Um brinde ao Outubro Rosa, trazendo que as mulheres se toquem. Com certeza. E não esqueçam disso. Autocuidado, né, gurias? E parabéns às vitoriosas, que a gente sabe que estão nessa caminhada aí. Parabéns a elas. E bem-vinda, Evanise Andrade. Obrigada, gurias. Muito feliz de estar aqui com vocês, com o pessoal que está nos assistindo. Muito feliz mesmo. Que bom. E a gente vai começar com aquela nossa pergunta para te dizer pra gente, Evanise, que mulher é essa? Meu Deus! E elas me perguntaram. Então, quem é a Evanise, né? Sou eu, gurias, assim, é o meu jeito, eu sou uma pessoa, ora bem doida, ora nem tanto, às vezes mais zen, às vezes ligada no 220, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou 1001, eu amo estar com pessoas, e eu sou uma pessoa apaixonada, acho, pela vida. Então, esse teu sorriso que tu sempre traz quando a gente se encontra, né? A gente já fez alguns momentos juntos. E nesse momento que eu vejo o teu sorriso, que tu realmente passa essa tua vontade de viver. E com certeza teve alguns desafios que tu teve que superar, e ao mesmo tempo essa força sempre te manteve forte. Conta um pouquinho para nós como é que tu busca isso. Então, eu sempre fui muito assim, né? Eu sou muito sincera, eu sou muito espontânea. Eu falo com o rosto, né? Eu não sei disfarçar. Então, eu sou eu, como eu digo. Então, e é bem isso, assim. Eu acho que quando a gente tem um momento, né, que a gente passa e que a gente precisa ser forte, né? E essa força, ela tem que vir da gente, né? E então, quando eu descobri a força que eu tenho, eu acho que isso traz mais, sabe? Eu acho que eu transpareço talvez mais isso, assim. Porque todas nós temos, né, dentro da gente, uma força que às vezes a gente desconhece, né? Ou que a gente não quer ver. E quando a gente toma consciência disso, tudo fica diferente. Pena, né, que eu fui descobrir talvez essa força com a questão do burnout, né? Com a questão da dor. Eu precisei ter a dor para entender e trazer à tona a força que eu tinha. Mas tu vê o quanto isso te deu a clareza de agora, tu ser grata, tu ser feliz, e eu acredito que é esse ponto que a gente se conectou. Dessa questão da gratidão pela vida, de agradecer a vida que tem, de ter a vida plena que tu fala, e gostar do que trabalha, gostar do que faz, essa leveza no dia a dia, mesmo estando trabalhando lá. Na correria. No mundo tão masculino que tu trabalha, né? Conta um pouquinho como é que tu te vira nessa energia, tudo isso.
Então, não é fácil, né? Porque a energia masculina, né? E eu sou muito feminina, né? Então, eu sou aquela que tá lá no meio do coisa e eu tô devaneando, eu tô pensando no podcast, eu tô pensando no evento, no presente do cliente, né? Mas nessa questão também da experiência, né? No atendimento, porque o atendimento é diferente, porque tudo aquilo que eu me proponho, né? Eu me entrego. Então, assim, cara, eu nunca trabalhei com óleo na vida. Eu nunca pensei na minha vida estar dentro de uma oficina mecânica. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Que é aquilo que tu fala, assim, quando é natural, é outra vibe, né? É outra energia. E isso foi acontecendo de um modo tão natural que ali eu me enxergo, tu entende? É o processo que eu tô vivendo e é o que eu amo fazer. Hoje eu não consigo me enxergar, hoje eu não vejo a Evanise fora desse universo tão masculino, porque eu trabalhava num universo muito feminino, né? Tu consegue trazer daí essa tua parte para florescer ali dentro, que é essa harmonia, né? E é muito louco, assim, porque eu vivia num universo totalmente... Eu era professora, né, gurias? Então, assim, era tudo diferente. Eu lidava com crianças, tu lida com famílias? Lida, mas a minha tarde o meu dia era com crianças. Eu não fazia venda, né? E hoje é tudo tão diferente, mas tudo depois dessa mudança aí que... Para quem muitas vezes, eu acho que a gente às vezes não conheça, né? Ela tá cada um do óleo, é a empresa que a Evanise representa aqui em Capão da Canoa. E eu penso assim, quando uma pessoa chega lá na tua empresa, pelo fato de enxergar esse sorriso que tu traz, tu já quebra total gelo, né? Total paradigmas. A gente chega, a gente entra lá, é um ambiente muito, muito bem elaborado, enfim, Sim. Né? É um trabalho de vocês que vocês entregam ali. Mas as pessoas, as mulheres que chegam ali, eu tenho certeza, elas se sentem muito acolhidas. Oi, com certeza, Né? a gente... E eu acolho, né? Porque isso é meu também, né? De querer acolher, eu amo recepcionar as pessoas, eu amo estar com gente. Então é algo que eu gosto muito. Então tu chegou lá, eu quero que tu te sinta em casa. E às vezes eu me escoro no balcão e ali a gente fica conversando. Daqui a pouco quando opa, peraí, né? Tenho que ir lá fazer um WhatsApp, tenho que cadastrar uma nota, enfim. Tem os outros afazeres, né? Que uma libriana às vezes se perde no caminho. Justamente por isso, assim, essa questão do acolher, do fazer, de se entregar para aquilo que eu tô me propondo, né? Mas... tu faz isso com muita perfeição. Eu já fiz várias visitas lá. Em momentos aleatórios, né? Então, assim, é bem interessante a maneira que tu te posiciona ali, né? Tu vai conduzir o serviço, mas antes disso tu traz aquele acolhimento, um cafezinho, é uma conversa, muitas vezes, claro, a gente já se conhece. Sim. Mas eu acredito que esse primeiro momento de alguém chegando lá, que tu sabe, né? Eu quero chegar num ponto assim, ó, daquela mulher que chega cheia de receio, porque eu já vivi esse perfil, porque antes de eu me casar, meu segundo casamento, não contando aí toda essa mas não, eu já passei muito tempo de mulher sozinha. Sim. Dirigia, né, em Porto Alegre, e o maior medo que eu tinha era de me dar um perrengue com o carro e eu ter que parar numa mecânica e eu sofria, sei lá, um assédio, talvez, ou até mesmo ser enganada no serviço que eu ia buscar, porque eu não entendia de mecânica. Então, chegava lá, o carro deu uma pane e o que eles me dissessem eu ia ter que fazer. E, então, isso me preocupava mesmo. Eu juro por Deus, eu rezava para que não acontecesse nada e que não ficasse empenhada na rua, né? Mas isso eu estou te falando há muito tempo atrás. Mas é uma realidade que hoje... Que ainda existe. Acredito né? Sim. Ainda existe, né? Então, tem, né, mulheres que chegam justamente, e eu vou dizer assim, não são só mulheres, né? Porque a gente não é obrigado a saber de tudo, gente. Tu não é obrigado a saber de carro, né? Então, tipo, é que nem quando a gente tem alguma dor, alguma coisa, a gente vai no médico, a gente não é obrigado a entender sobre aquilo, a gente busca um especialista. E acontece muito, né, das pessoas chegarem, tanto homens quanto mulheres, de terem um pouco deste receio, assim.
Mas um dos nossos princípios é a questão da honestidade, a transparência, né? Então a gente não usa aqueles termos, às vezes, é absurdo que as pessoas nem entendem, e eu também nem sei, né? Então a gente tenta sempre trazer do modo mais simples, que fique mais entendível, talvez, né? Sim. Que o pessoal consiga acompanhar, entender ali o que está acontecendo, né? E sempre ser muito honesto. Então, assim, às vezes tem gente que chega, porque eu fui no poço e eu preciso completar o óleo, né? Mas aí passei aqui porque eu te vi falar em tal lugar, né? Tem como ver, vocês cobram para isso? Não, gente, a gente não cobra. Encosta o carro, os guris conferem o nível, mostram, não, olha só, aqui é o nível, né? Tá dentro do funcionamento. Mas eles queriam me vender, eles disseram que tá baixo. Não, não tá baixo, né? Então, ainda acontece isso. E o que a gente trabalha sempre é para que o cliente, né, se sinta à vontade, que chegue ali, que converse, confie, né? Que explique, que confie. Às vezes acendeu uma luz, ouviu uma luz, viu tal coisa, liga, pergunta, né? Não tem porquê, manda uma mensagem, porque eu acho que essa é a relação, né, que a gente busca, assim, que tem essa confiança. Então, quando precisar, pode nos chamar, e eu acredito, tipo, no teu trabalho é assim, então não é porque a gente é uma oficina mecânica que tem que ser essa coisa, não, opa, parou, só faz a troca de óleo. Não, é uma relação que vai além, né? Tu estar ali na frente fazendo isso, deixa as pessoas muito mais confiantes e à vontade. As mulheres, muitas vezes, né? Porque daí, às vezes, elas têm a vergonha de perguntar para os guris, né? Então, elas vêm assim, porque aconteceu tal coisa, né? Às vezes acendeu uma luz, acha que, né? Não, passa. Os guris explicam isso, eu sempre digo para eles, assim, e sempre tem que explicar. Não é assim, não precisa completar. Não, né? Por que não? Mostra. Ou, tal luz, precisa fazer tal coisa. Não precisa ser agora. Ou tem que fazer, é importante fazer. Então, a relação que a gente busca é sempre essa, assim, de confiança. E talvez ter uma mulher ali faz com que outras mulheres se sintam bem mais à vontade, né? Porque, querendo ou não, é um universo masculino, gurias. Não tem o que a gente, né, dizer. E uma coisa que eu notei também, assim, tu fica lá, tu trabalha lá. Tu é uma mulher, mãe. Está ali na empresa, empresária, e tu faz muitos movimentos. Agora fui final de semana lá no movimento que tu estava, na organização do Outubro Rosa, tu faz eventos, tu faz movimentos. E como que dá tempo para tudo isso? Então, planejamento, né? E embora eu seja libriana e eu não seja aquela, tá tudo tão assim, tudo é planejado, né? Então, assim, eu gosto, porque aí entra aquilo, né, gurias? O que a gente gosta de fazer, o que a gente entende que é bom pra gente, a gente tem que dar tempo, a gente tem que colocar na nossa rotina. Então, assim, eu gosto de estar com pessoas, eu participo do núcleo da mulher empresária da SIC, é um movimento que eu gosto muito, né? Muitas mulheres bacanas, com histórias legais, gente, sabe? Só que eu preciso de tempo para estar lá. Então, como eu gosto disso, então eu já sei, nas terças-feiras, a cada 15 dias, é o horário que eu estou com as gurias. Né? A gente tem movimentos, então quando tem um determinado evento, como teve a Caminhada Rosa, demanda mais tempo, eu preciso naquela semana, né? Eu vou precisar de mais tempo para isso. Né? Bom, essa semana eu tô mais de boa, vou ficar mais por casa. O final de semana é da família. Né? Eu gosto muito de sair, de estar em eventos de mulheres, mas, de preferência, de segunda a quinta, né? A sexta-feira já fica aquela coisa mais casa. Tem alguma coisa durante a tarde? Hoje eu consigo sair da empresa, né? Vou lá, participo, mas tudo a gente vai ajeitando. E quando a gente entende isso, que tu não precisa deixar de fazer algumas coisas, não é... a gente vai realocando a agenda e tudo vai acontecendo dentro do tempo, né? E aí, claro, entram as prioridades, o que eu quero mais, mas não preciso tirar nada. Isso foi algo que eu aprendi, assim. E isso, quando tu traz, né, que tu teve o burnout, assim, lá tu não entendia provavelmente isso, não. Né? E a gente sabe o que hoje? Quando a gente tá no momento presente, as coisas passam rápido. A gente tá aqui gravando, passa muito rápido a hora que tá aqui, porque a gente gosta de estar aqui, a gente ama fazer isso. Então, quando tu faz algo que tu ama fazer, passa muito rápido.
E quando tu tá no momento presente, isso funciona, isso acontece. E aí é onde a mulherada fica naquela correria exausta, né? Que é ter essa organização, ter essa disciplina, fazer o que gosta e buscar mesmo. Tu poderia dizer, não, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho que estar lá na empresa. Mas tu consegue organizar. Ou eu preciso ficar em casa com os meus filhos, né? Isso. E aí entra um pouco daquela assim, a desculpa, né? Da mulher dizer, não, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo para ir em evento, eu não tenho tempo para ir sair tomar um café com a amiga. Mas essa organização, essa disciplina e essa prioridade de olhar para si primeiro, né? E tá ali naquele momento presente, se entregar para aquilo ali e aproveitar e curtir. Não tá ali também preocupada com a outra coisa que tá acontecendo. Porque daí tu não vive, né? Tu não curte. E realmente, assim, uma das coisas que o burnout me trouxe, porque quem tem, eu tive, né, as crises de ansiedade e eu acabei desenvolvendo um quadro de pânico. E quando tu chega nesse ponto, tu lida com a sensação de morte. E aí, é que nem o planeta Atlântida, né? Quem vive sabe, né? Enfim, só quem tem ali uma crise daquela sabe o que sente, porque tu não consegue descrever ou dizer para alguém como é aquilo. E ali, naquele momento de morte, né, que tu acaba que tu entra naquilo ali, ou tu descobre a força, que tu nem imagina às vezes que tem, porque eu quero viver, eu quero meus filhos, eu quero meu marido, eu quero aproveitar a vida, e aí tu começa a enxergar as coisas de outra maneira. Então antes, às vezes eu trabalhava, talvez até menos do que eu trabalho hoje, porque às vezes quando eu paro para pensar, eu acho que lá na carga horária dava menos do que hoje, eu fazia menos coisas do que eu consigo dar conta hoje. Mas a forma como eu lido, como eu faço, é mais leve. Porque daí a gente entende, né? Porque só de pensar que aquilo, nossa, já vem pra gente, sabe? Pra não voltar lá. E em que momento que foi essa crise do burnout? Foi pós-pandemia ali, né? Porque eu era prof. Então a gente eu trabalhava em 2 escolas. E foi quando começou a questão de aula online. Então era assim, a gente não tinha hora, a gente não tinha vida, porque querendo ou não, a minha sala de aula era a sala da minha casa, né? E tá tudo bem, naquele momento parecia tá tudo bem. Só que quando tu vai vendo gente, porque daí pensa, né? Tu tem a criança pequena, tu chega em casa, tu pega a agenda do teu filho, tu olha se tem bilhete da professora, tu responde o bilhete. Que hora tu responde o bilhete, gente? De noite. Então, tu imagina que aquela mãe que trabalhou lá o dia inteiro parou para dar conta das coisas do filho de noite. Só que não era um bilhete na agenda, né? Ela escreveu um bilhete lá no Classroom, às 11 horas da noite. E aí o teu celular faz pipi. É óbvio que tu vai olhar. E aí, então, a gente trabalhou, só não trabalhava enquanto dormia. E olha lá, porque às vezes tu chegava... Exaustivo, então. Exato. E aí, claro, só que daí a gente entende que tem outras demandas, né? Então, assim, eu tinha muito medo de tomar aquela montoeira de medicação que eu via as pessoas tomando, porque eu não conseguia aceitar que para eu trabalhar, eu tinha que tomar remédio. Isso para mim nunca fez sentido. Então, aquilo foi, talvez, potencializando, né? E até que um dia, gurias, eu acordei e não sentia um lado do meu corpo. Meu marido já estava aqui em Capão e eu estava em Porto Alegre sozinha e eu achei que eu estava infartando, enfim, fui num pronto atendimento, a médica atendeu, talvez de uma forma não tão acolhedora, e aí não soube usar as palavras muito assim, delicadas, entendeu? Não teve bom senso. Não teve. E aí ela disse pra mim que aquilo poderia ser um infarto, uma trombose, alguma coisa. O que eu pensei? Então tá, né? Então eu vou pra emergência, vou ligar pro marido, liguei pro meu marido, disse pra ele, olha, se tu puder vir aí de Capão pra cá, porque eu acho que eu tô morrendo. Tô tendo um troço, e foi bem por aí. Cheguei na emergência do hospital, me perguntaram o que eu tava sentindo. Eu falei, quando eu terminei de falar, a cadeira de rodas já estava no lado, as fitinhas no braço e direto para fazer os exames. E aí eu fazendo o eletro, e eu pensando, gente, será que eu tô morrendo? Será que eu não tô morrendo?
E só que a menina fazendo o eletro em mim, conversando com a outra, tudo de boa, eu pensei, gente, não deve estar dando nada tão errado assim, senão já tinham chamado alguém. E aí eu olhei para ela e disse assim, moça, tá muito alterado? E ela disse para mim, não tem alteração, né? Tipo assim, claro, o coração tava aqui, mas sob controle. E aí ela olhou para mim e falou assim, vamos sobreviver. E eu disse para ela, então estamos no lucro. E aí, saindo dali, claro, quando eu fui no médico, né, quando ele me atendeu, ali ele perguntou o que eu fazia, eu falei, olha, né, tal coisa, e aí ele disse para mim que a gente só vive uma vez. Então ele ia me dar um encaminhamento para um cardio, não sei o que e tal, mas se ele pudesse me dar um conselho, eu disse para ele, tu nem precisa terminar a tua frase, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí ali, e foi muito rápido, gurias, assim, porque eu fiz isso, foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu já tinha o médico, já tinha conseguido um psiquiatra, já tinha marcado o terapeuta, e aí a coisa não conseguiu me agarrar de vez. Então, assim, eu segui trabalhando, fui tomando consciência de algumas coisas, né? E aí... Acho que é o próprio processo de terapia. Exato, né? Que precisa, gurias, não tem como tu passar por isso dizendo, ai, não, ou não vou tomar um remédio. Não, tu precisa ter todo o suporte, né? E aí ali eu fui tomando decisões, né? Aí vem a importância de tu ter um masculino forte, né? Que teve do meu lado e disse, se tu não tiver que trabalhar, tu não vai trabalhar, entendeu? Penso eu, não sei como é que ele me disse aquilo, mas ele disse que eu não ia precisar trabalhar. Não sei o que ele ia fazer. Não, também não sei de qual arte quer viver, mas tudo bem. Mas assim, se não precisar trabalhar, porque tu tá ficando doente, e aí eu vou ficar doente. A gente teve uma situação, nesse tempo, ele tava na praia, a Lavínia veio pra cá ficar com ele, eu fiquei com o Valentim em Porto Alegre. A gente teve uma situação em que de madrugada, eu mandei para ele porque o meu gurizinho fez febre. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu olhei, ele tava tipo online, alguma coisa assim. E aí a minha menina, os dois fizeram febre no mesmo dia. Na mesma madrugada, na mesma hora. E é muito difícil as crianças ficarem doentes, assim. Daí a gente vê que isso transcende, né, gurias? Vai além da gente, né? Então nós, enquanto adultos, enquanto pais ali, tava mais. E aí ali eu decidi, então, que eu ia parar, mas ao mesmo tempo, como eu sou muito Caxias e tudo aquilo que eu me proponho, eu terminei o ano na escola. Muitas pessoas até hoje, às vezes quando eu trago à tona um assunto, porque eu acho que isso precisa ser falado, né? As pessoas olham para mim assim, sério? Nunca imaginei. Nossa, tu trabalhava. Nossa, tu nunca deixou transparecer. Porque, para imaginar o esforço que eu fiz, imagina, trabalhar sem sentir um braço, um olho tremendo, né? Então, a gente fez teve todo o processo de terapia, todo o planejamento, porque daí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou ficar sem trabalhar? Porque daí entra aquilo da sociedade, né? Como é que a mulher não vai trabalhar? A gente tem que trabalhar, a gente foi criada para ser independente. Então, foi todo um processo ali que não foi muito fácil, mas que com o auxílio da terapia, do meu marido, das crianças, porque eu acho que os meus filhos também foram incríveis, assim, porque eles entendiam, às vezes, que quando eu não estava bem, então, sabe? Já dava teu espaço. E aí tu pensa assim, poxa, né? Tão pequenos e... Porque não adianta, né? Passa. Reflete. E aí ali foi quando eu tomei a decisão, então, de que eu não iria mais ficar em sala de aula. E o combinado era eu vir para a praia, então, aí a gente veio de mudança, e ter um ano, sei lá, sabático, tentar me encontrar. Não durou uma semana, mas deu tudo certo. Uma semana sabática. Foi mais ou menos isso, assim, eu fiquei uns dias em casa, aí nunca fui muito dona de casa, assim, sabe aquela coisa, não minha praia, sempre fui da rua, do movimento, dos corre e tal. E aí eu já vim pra loja, e aí fui... Já tinha loja? Já tinha. Ele tava morando aqui já, e eu fiquei um ano em Porto Alegre. Sabe aquela coisa assim, tu vai antes, vê se dá certo, vai fazendo, depois eu venho. E aí comecei ajudando no caixa, aí foi indo, dei uma vendinha de balcão e tal. Aí nisso eu já vi um movimento que estava tendo na cidade, estavam buscando patrocinadores, daí eu disse, eu vou patrocinar, e eles me contam,
louca, não conhece ninguém, não tem problema, vamos lá, que foi até com o pessoal do Tela 20, patrocinei, daí não conhecia ninguém, trouxe a minha irmã para ir comigo, porque eu tinha direito a levar um acompanhante, a minha irmã veio de Porto, foi comigo, e aí ali eu comecei, daí conheci outras pessoas, e aí foi criando a minha rede aqui em Capão, que hoje eu não troco por nada, não. Empresária, nasceu. Ali, assim, E conta um do pouquinho nada. como que é, tu já falou, já deu para entender um pouco como que é o teu marido. Como que é vocês trabalhando juntos? Só quem vive sabe. Polêmica agora. Essa parte ele não pode ver. Não, podcast, depois a gente... Cara, é muito doido, assim, porque hoje a gente passa muito mais tempo juntos, assim, porque quando em Porto Alegre ali, a gente só se via no final do dia, né? Então, às vezes ele chegava em casa às 8, 9 da noite, enfim. E aqui a gente passa um dia inteiro juntos. Então, assim, a gente precisa aprender a separar algumas coisas, né? Então, assim, o profissional, né? Embora às vezes não é sempre possível, porque também somos humanos, não tem nem como. Tanto eu quanto ele, cada um tem a sua personalidade bem, né? Ele é de Ares. Falei tudo? Expliquei? Então tá tudo certo. E a gente tem os nossos defeitos, mas a gente tenta sempre conciliar, às vezes com os guris ali, às vezes ele é o mais, e aí eu passo a mão, às vezes eu dou meus piti, ele passa a mão, então a gente vai sabendo, né, vai revezando. Essa parte, o aparecer, o vir tão, ele não é muito a vibe dele, então já é mais a minha, então eu fico com essa parte. Ele lá com o atendimento aos clientes, eu faço mais a parte burocrática, ele cadastra a nota, precifica, faz isso, faz aquilo, e ele faz a parte dele lá. Então, eu acho que a gente consegue se dividir, assim, e aí quando a gente chega em casa, daí já não é mais... Vocês conseguem não falar de trabalho nesses momentos? Conseguimos, assim, bastante, muito... Tipo assim, estamos tomando café da manhã. Ai, aquela nota tu fez? Aquela notinha, não. O que acontece no atacadão é lá no atacadão. Claro que às vezes tem algum assunto, alguma demanda, né, que surge, que vem, aí, mas assim, nada tipo no nosso almoço, na nossa aqui. Isso é uma coisa bem maturidade também, eu ia dizer, isso é uma coisa bem difícil, assim, muitas mulheres trabalham muito mais hoje com essa parte do digital também, que tá todo mundo junto, uma faz uma parte, outra faz outra, né? E é bem difícil, né, pra ter essa separação. E mesmo assim, por exemplo, eu não trabalho com meu marido, mas ele chega em casa, a gente vai falar de trabalho, porque eu vou contar pra ele vai contar pra mim. Só que a gente não passou o dia todo junto. A gente não sabe o que aconteceu o dia todo. Aí tu tem aquela vontade de contar, compartilhar com ele. E isso é bem importante, porque eu trabalho bastante a parte de relacionamentos também. E a gente olha pra isso, né? Tu saber, tu estar no teu feminino em casa, tu te colocar no teu lugar, de também deixar ele estar no lugar dele, exato, né? Ter toda essa compensação, assim, dos momentos que vocês estão juntos, de aproveitar o momento de vocês, de família. De família, né? Isso, sabe que isso a gente sempre teve, né? Eu sempre, que nem sobre ser pai, né? Eu acho que o pai, muitas vezes, ele nem consegue ser pai porque a mãe não deixou ele ser pai. E eu sempre disse, eu nunca fiz filho sozinha, né? Então, assim, ele sempre foi pai. Então, tipo, uma semana, por exemplo, do meu gurizinho, com uma semana eu já tinha um amigo secreto. Opa, tô indo para amigo secreto. Aí ele manda foto, o umbigo do guri tinha caído em casa com ele. Mas tu deixou sozinho, não sei o quê. Gente, pai, se eu não for deixar com ele, com quem eu vou deixar, né? Então, não tem, eu sempre, e até hoje, se eu preciso sair, ele fica, assim como se ele tem que sair, sou eu que fico, né? Então, a gente sempre teve isso muito claro, assim, o papel de pai e o papel de mãe. Eu sempre respeitei o espaço dele e isso faz com que o feminino e o masculino consigam caminhar juntos, né? Exatamente, com equilíbrio. Eu tive uma experiência de trabalhar com meu marido e foi muito interessante, porque nós entramos numa oportunidade de trabalho na época juntos, acho que nem sei se contei isso. Nós entramos numa oportunidade de trabalho e na ocasião eu entrei primeiro e depois ele veio a fazer parte da empresa.
E aí existia toda uma energia meio pesada na nossa chegada, que era uma outra administração ali, quando a gente entrou ali no Capão da Canoa Shopping. E ele trabalhava na área comercial e eu trabalhava como secretária em marketing. E aí, as lojistas, todo mundo, ninguém sabia que nós éramos casados. E durante 2 anos, muitas vezes, as pessoas não sabiam que nós éramos casados. E a gente conseguiu manter isso lá, para preservar um pouquinho a nossa relação também. Porque como existia muito aquela coisa, aquela energia assim, vamos ver se vai dar certo, né? As pessoas chegando, aí existia, era um grupo muito grande de pessoas que, enfim, tinha toda uma realidade lá a ser adaptada, né? E eu lembro que nós saímos de casa, de mão dada, e aí quando nós chegávamos na frente do Capão da Canoa Shopping, quem conhece ali Capão da Esquina, nós simplesmente largávamos as mãos e subíamos a mesma escada, entrávamos no mesmo ambiente de trabalho, e lá ele era o Luciano e eu era a Simone. E a gente conseguiu fazer isso, mas não me pergunta assim, tu foi preparada para isso? Não, eu deixei fluir. A coisa foi acontecendo, a gente foi preservando, porque a gente realmente tinha essa ideia, sabe? A gente não queria que, não, ali a fulana vai falar pro ciclano, coisa assim. A gente queria criar essa relação mesmo de respeito. E foi muito bom, foi interessante quando porque a gente fez isso sem planejar, isso quer dizer, a gente não vai escancarar, mas vai acontecer de alguém nos encontrar tanto. Sim, Capão da Canoa. Esquina, né? Gigante da Paraná Sul, como muitas vezes falam. Enfim, é um ponto ali que todo mundo conhece. E nós íamos até ali sempre juntos e saímos juntos. Então a gente não estava escondendo nada de ninguém. Mas a gente estava cuidando para que aquela coisa do marido e mulher não ficasse escancarada. O pessoal não viesse à frente naquele lugar, né? Porque tem o lugar. Então, é a mesma coisa. Em casa, o profissional não precisa vir antes. Né? E foi muito bom, porque, olha, até pelo fato de quando uma pessoa chegou para mim e disse: nunca imaginei que vocês eram casados. Nós somos casados e temos um filho. Nosso filho ainda brincava ali no player, bem parceiro ali. Então, esse tipo de experiência é bem interessante de trazer aí, porque eu acho que tem muitos casais aí que também tem muito, né? Muitas situações assim, né? De amadurecer essa relação, essa coisa. E eu nunca imaginei na minha vida, assim, trabalhar com ele. Eu acho que uma coisa que a gente nunca passou nos nossos planos, assim, a gente nunca teve aquilo assim, vamos botar um negócio pra... Não, foi algo que aconteceu, assim. E foi bem natural, foi bem... E as coisas foram acontecendo. Né? E veio. Porque aí a Vanessa sabe dizer o equilíbrio, né, da mulher inteira, né? Exatamente, porque daí tem o toque masculino dele, do fazer, do pensar, do organizar, e tem o teu toque também, da gentileza ali, do atender, do servir, de botar uma coisinha ali, outra lá. E uma coisa que ela faz, assim, esplendidamente, assim, os brindes que ela traz para os eventos. Eu amo. Tudo, assim, muito bem feito. Não é uma coisa assim, vou levar um brinde e joga lá no saquinho e leva. Não, ela faz, É que eu fui professora, né? A professora ainda mora em mim, gente. Mora. Às vezes ela quer recortar, às vezes ela quer dar um nozinho. E ela ainda diz, vocês aproveitem porque foi feito com carinho. E eu faço, assim, porque eu gosto muito, sabe? E eu acho que quando a gente aprende com essa energia de troca, né? Porque é isso, assim, às vezes as pessoas... mas tu vai dar brinde de novo. Tu vai mandar brinde. Eu vou mandar, eu gosto, eu me sinto bem, né? Então eu acho que é bem isso, é feito com o coração, né? E é diferente. E é aquela coisa, às vezes tu vai num evento e tu pega alguma coisa que tu nem vê o que é, tu nem abre a sacolinha, tu nem mexe, né? Mas ela já entrega, ela te entrega, ela olha no teu olho e diz... Valorizem meu trabalho! Não tem como tu não ficar curiosa e não abrir, não sentir. E às vezes eles olham pra mim e dizem assim, meu Deus, você já tá inventando de novo. Tá, me diz uma coisa aí, tu continuas fazendo algum tipo de terapia? Tu faz uma continuidade para essa situação? Hoje, né, não faço mais com frequência, não faço, porque, enfim, ganhei, né? Sim, total. Né? Porque foi muito pontual, né? Isso sempre foi muito trabalhado ali. Então, quando foi... Tanto que foi resolvido e eu ainda segui um tempo para eu fazer o desmame, como eu digo, assim. Porque para mim parecia... Porque eu ainda tinha, tipo assim, mas... Não, tá? E até... É o processo, né? Não é assim...
Mas aí daí eu parei de fazer a terapia ali com a psicóloga, mas a gente sempre tá em busca, são outros movimentos, né? E aí a gente acaba de outras formas se conectando com a gente mesma, assim. Sim. E isso foi algo que eu aprendi, que é a gente em primeiro lugar. Não, às vezes, né, porque é meu filho, porque é meu marido, Não, eu. Porque se eu não tiver legal, né, tanto que naquele dia que a gente já não tá muito assim, né, então, volta, respira, e tá tudo certo, porque a gente também tem que entender que não vai ser todo dia 100%. Sim. Né? E não se cobrar por isso. não, né? porque tá tudo certo. A gente não pode entender que, tipo assim, tu não pode, tu tem que entender que todo dia tu estando pra baixo não é legal e todo dia tu tá assim também não é legal. Não é legal, né? Até Então, somos cíclicas, né? Exato. As mulheres, principalmente, né? Então a gente tem que ter, e aí isso a gente vai, acho que é muito autoconhecimento, daí vem a questão da gente se priorizar, né? Então assim, tem horário da unha, tem quem faça exercício físico, tem quem, agora eu tô fazendo academia também, daí tá, mas assim, é um momento, querendo ou não, a gente tem que regrar, entende? Ainda não, novo hábito. Ainda não tô apaixonada, não sei nem se vou me apaixonar, mas precisa ser feito. Precisa, porque daí tu entende algumas coisas, né? Exatamente, né? Precisa ser feito. Então, unha, tem que fazer a unha, poxa, a unha começou a descascar. Não, opa, que isso? Como assim? Sempre. Né? Ele tem que estar, gurias, porque senão a gente não... E tu poderia tranquilamente também dizer assim, vou estar com a unha, né, o cabelo escovado, se eu tô lá dentro de uma oficina mecânica. Às vezes como, né? A mulher tu poderia muito bem se dizer assim, vou usar uma leg, ou uma coisa bem despojada, para um ambiente hoje, sabe que hoje, quando eu vim, eu digo, gente, hoje é muito difícil eu usar a legging e tênis. Hoje, sei lá, veio geralmente, né, de salto. E eu trabalho às vezes de salto, às vezes eu vou trabalhar de branco, gurias. Eu vou trabalhar de branco, depois que eu cheguei, que eu já tô na metade do trabalho, eu lembro, poxa, mas tá tudo certo, o Vênus resolve depois. E tu faz alguma questão assim de cuidar da tua energia, da energia da tua casa? A gente fala os Paranauê, tem algum Paranauê que tu faça assim? Nada. Eu acho que assim, o que eu sempre fui muito de sentir, né? Então, assim, quando eu sinto que algo não tá legal, né? Aquilo, né? Tem quem na pedra, tem quem abra a janela, tem quem sopre alguma coisa. E aí eu tenho lá minhas conexões comigo mesma, digamos assim, que eu vou, né? Ora na pedra. E assim, na minha casa tu vai entrar, vai ter o santo, vai ter o terço, vai ter a pedra, tem de tudo, né? Mas é bem isso, assim, a questão da energia. Se eu sinto que não tá legal, e isso é algo que eu fui aprendendo, né? Que às vezes é o lugar, às vezes são pessoas, e a gente tem que às vezes, dar aquela distanciada, né? Depois tu... Deu certo, deu, não deu. Conectou, né? não conectou. Mas isso aí, né? E a mesma coisa é em casa, é no serviço. Às vezes, no caso, que nem o pessoal às vezes diz assim, hoje no movimento, cara, eu já entendi. Se naquele momento o movimento não tá, não adianta tu, vou espiroqueada. Não, relaxa, curte, deixa vir a energia boa e que tudo flui naturalmente, assim. Então, não tem, se tu me perguntar assim, tu tem algum ritual, alguma coisa? Não, mas na minha casa vai ter de tudo. Tem a Bíblia, tem os santos, tem as minhas pedrinhas, meus cristalzinhos, mas... Tudo teu sentir. É o meu sentir. E eu sempre fui muito assim. Tanto que é muito meu, assim. É muito rápido. E fora, dentro dessa questão do teu trabalho, da tua empresa, tu pretende, de repente, fazer alguma outra coisa? Tem vontade de desenvolver algum outro tipo de trabalho? Ou trazer, de repente, esse conhecimento um pouco mais para as pessoas, do que tu já viveu? Porque, querendo ou não, tu já traz nos nossos ambientes que tu sabe que às vezes o pessoal sempre diz assim, tu devia, né? Mas não sei se é muito eu isso, sabe? Porque para mim o que vale é a troca, né? É eu estar com as pessoas, mas nunca tipo assim, não sei.
Já, e agora tu me fazendo a pergunta, acho que essa semana passada também teve tipo assim, por semana chega a vir aí umas 2 pessoas, assim, né? Tu já pensou em, né? Porque, mas não sei se, eu ainda não senti. Sim. Claro, óbvio que tudo terá o seu Tudo, tempo. né? Não vou dizer assim, ai, não, mas não é... Ainda ainda não. Porque o que eu gosto é o movimento, é a função, não necessariamente. E resume um pouquinho para nós, então, o que é essa vida plena que tu fala, para mulher que está lá do outro lado olhar assim e dizer assim, ela consegue, eu também consigo. Todo mundo consegue. Isso eu sempre digo, assim, não tem. Se tu acha que tu não está conseguindo, tu ainda não está conseguindo. Porque quando a gente entende, né, quando a gente traz a consciência de que a gente tem que se conhecer, né, a gente tem que se permitir, gurias. Eu acho que quando a gente se permite viver coisas boas, ontem a gente assistiu sobre prosperidade, né, quando a gente se permite, eu acho, esse tempo eu sempre comento assim, acho que até foi a frase que eu mandei, né, quando vocês me perguntaram assim, uma frase, se permita viver a sua melhor versão. Então, assim, tudo que tu faz com amor, tu te entrega, que tu vai conseguir conciliar o tempo, família, trabalho, saúde, né? Então, eu acho que pra gente ter o que uns dizem, vida plena, nunca tinha pensado nesse sentido, assim, né? Porque quando a gente diz, vive uma vida plena, não, mas eu sou hoje uma pessoa realizada com o meu trabalho, com a minha família, comigo mesma, né? Às vezes, quando eu paro para pensar tudo que a Evanise lá, quando era garotinha, cara, desejava ardentemente. Tudo que eu desejava lá, às vezes quando a gente faz, eu não faço constelação, assim, mas quando a gente vai em movimentos que tem os exercícios e a gente faz, eu digo assim, porra, que orgulho que eu tenho dessa guriazinha lá, né? Porque tudo que um dia lá eu fiz, né, no meu jeito, no meu tempo, com o meu sentir, mas sempre com muita entrega, assim, com muito amor. Que lindo. Muito lindo, sabe? Gente, mas todo mundo então, consegue. Assim, coração muito grato de mais uma vez te ter aqui nesse teu depoimento, trazer esse teu conteúdo que eu acho que vai inspirar muitas mulheres aí que já passaram ou então que estão talvez vivendo uma situação com um conflito interno e de repente busque ajuda, né? Busque se orientar, porque é sobre isso, a gente não pode deixar com que esses sentimentos que estão te tirando do eixo, estão te desequilibrando, te impeçam de procurar a tua melhor versão, de viver o teu melhor momento e acreditar em ti, no teu poder de reconstruir a tua vida em qualquer fase da tua existência. É sobre isso. É sobre isso, assim, porque quando a gente, eu acho que, quando eu comentei até, né, eu acho que esse assunto ele precisa vir à tona, gurias, porque as pessoas, as mulheres principalmente, né, também tem muita vergonha às vezes por não darem, né, acharem que não estão dando conta e aí vão se cobrando e ninguém merece, né, é o que eu digo assim, ninguém merece viver dessa forma. Eu não merecia viver da forma como eu estava vivendo, porque não tem explicação. A pessoa tem que olhar por físico, né? E ver que essas sensações, elas têm um porquê. E quando a gente tem, né, alguém que às vezes a gente vê ali, uma amiga, né, que tá, da gente trazer o assunto, né, para pelo menos não precisa ser direto assim, ai amiga, não, né, mas trazer para a roda de conversa, trazer, porque quanto antes a gente, né, começar a se dar por conta, buscar ajuda, com certeza o sofrimento é bem menor, porque ninguém merece sofrer. E se esse assunto tá batendo para ti aí de casa, se tu já passou, se tu tá passando por esse momento, comenta aqui com a gente vai gostar de receber o comentário, vamos responder também. Já aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as amigas, porque compartilhar é muito importante, é o nosso servir, trazer a nossa inspiração, a nossa cura para outras pessoas também. Então se inscreve no canal, curte, compartilha e faz um print da tela quando tu estiver assistindo esse episódio, que no final da primeira temporada vai ter um sorteio para todo mundo que participar durante toda a temporada, de um presente bem especial. E a gente está sempre aqui com um episódio novo nas terças-feiras, às 18 horas. E aí agora, eu quero te perguntar algo especial.
Eu quero saber, assim, uma coisa que eu sempre ouço bastante, tá? Ouço bastante das mulheres lá nos meus atendimentos. Elas chegam em mim lá completamente as professoras, eu já atendi bastante professora que fez transição de carreira ou que está fazendo. E tu falou, tu trabalhava lá e ninguém sabia que tu não estava bem. Né? Essas mulheres que chegam até mim, elas também custam admitir que não estão bem e elas estão falando para mim, elas não estão falando para mais ninguém. Como que isso bateu lá para ti? A gente entendeu toda a história ali, mas quando isso bateu assim para ti, lá naquele momento, e tu olha lá para aquele momento hoje e vê tudo que tu passou e que realmente tu superou aquela história e tu não escolheu ficar naquele lugar, tu escolheu sair daquele lugar de professora, de estar doente também fisicamente, não se entregar para aquilo ali e tá aqui hoje. Esse olhar, qual foi? Da onde saiu? Como veio isso daí de ti? De dentro, da onde? Tô agora falando, né? Eu fiquei pensando assim, cara, eu sou tão grata aos momentos que eu vivi lá, porque tudo te fortalece, né? Então, assim, eu vivi uma história linda. E isso talvez era o que mais me pegava, né? Porque, tipo assim, cara, eu tô ficando doente dentro de um lugar que eu tanto amei, né? E que eu amo, e amo até hoje. Mas aquilo e o que pegava mais ainda era ver a questão de medicação, né? E para mim, gente, eu acho que a medicação ela é super importante, mas tu precisar te medicar para ir trabalhar, não dá, né? Então, assim, se não tá te fazendo bem, sai, né? E vai viver a tua vida. Então, às vezes quando o pessoal diz, porque tal lugar não é legal de trabalhar, não sei o quê. Gente, pede para sair, né? E aí tu vai encontrar o que tu vai fazer, tu vai arrumar outro emprego, enfim. Mas aquilo de eu ver as pessoas tomando remédio, aquilo ia me dando uma coisa, uma tristeza muito grande, sabe? Mas eu ainda sou, como eu disse, eu sou muito grata à escola, às minhas amizades, eu fiz amizades lindas que eu tenho lá até hoje, né? Mas é difícil, assim, porque tu tem que, às vezes o ambiente está tão doente que daqui a um pouco elas não estão se vendo, né? Que nem tu disse, elas comentam comigo, mas elas não chegam para ti talvez dizendo que elas estão doentes. Elas chegam para ti dizendo que elas estão cansadas, que elas estão exaustas e que tá tudo certo, porque todo mundo que tá lá também tá. Então, às vezes, a gente precisa entender o todo, né? Então, o que eu busquei, eu acho, para mim foi essa sensação, o meu medo que eu tinha de ter que tomar um remédio. E eu tomei, né? Eu tomei o remédio, não tem... Mas, assim, era o medo de eu ser dependente daquilo que eu ia viver a minha vida. Então, aquele medo fez com que eu fosse e que eu não quisesse viver aquilo. Eu acredito que também a realidade hoje, né, das professoras, né, porque diz muitas vezes as mulheres estão vivendo um conflito incrível de mudança, né, de padrão, de comportamental das crianças, a questão da internet, a questão que envolve hoje que não é, tu não tem mais o controle, né? Não, e vai muito além. Tira um pouco a pessoa do equilíbrio do propósito, porque quando a pessoa escolhe ser professora, eu acredito que ela é uma doação tão linda, né? Uma coisa assim, tu tá lidando com crianças, tu tá levando tu tá ensinando, tá formando aquele ser, né, de alguma forma, tá conduzindo pro bem. E aí tu te vê impotente de fazer um bom trabalho, mediante todo o contexto que existe. E tá cada vez mais difícil, assim, né, gurias? Porque não é falando, em tal escola, na escola municipal, na escola pública, particular, na escola, se é municipal, se é estadual, enfim. Não é sobre isso, porque vai muito além. Começa lá na família, né? Então, se a gente para pensar, tá em cada um, né? Porque no momento, se cada um buscasse ser uma pessoa melhor, aquele 1% a cada dia, ia dar este efeito lá no final. Então, a gente tem crianças com famílias, às vezes, desestruturadas, né? Tem todas as questões, aí entra lá quem é de uma escola que não é particular, entra questão de salário, então são vários fatores. E cada vez vai aumentando mais. Exato, e aí tá cada vez mais difícil. Então, por isso que eu digo assim, quando
tu vê que algo não tá legal, o quanto antes tu puder te dar por conta, né? E trazer a consciência a isso. Tem um limite, né? Porque eu, por exemplo, eu lembro que o meu pavor era, gente, como é que eu vou comprar minhas coisas? Eu não vou ter, eu só sei fazer isso da minha vida. Então, assim, Deus, me formei, terminei magistério com 17 anos. Então, sempre trabalhando na área da educação, trabalhando em escola, era só o que eu me via fazendo. E não é assim. A gente tem tantas que às vezes a gente só não tá lá quietinho no canto, a gente não conhece, tá adormecido. Mas quando vem, né, e aí a oportunidade, que o pessoal às vezes diz, nossa, tu vende muito bem, nossa, eu converto muita venda. Eu nunca imaginei isso, gente, mas aí só descobri o porquê aconteceu. Se permitindo. E me permitindo, porque a gente tem que se permitir. Passar por coisas diferentes, desafios diferentes. Estamos aqui vivendo momentos diferentes de nossas vidas. Estamos nos permitindo, né, Vanessa? Eu acho que às vezes até essa pressão que a mulher trabalha num lugar que ela ajuda, por exemplo, a professora ajuda a criança, muitas enfermeiras que passam por isso. Também. Então elas se sentem naquela obrigação, não, eu tô ajudando, eu tô curando, eu tô trazendo, como é que eu vou largar aquilo ali? Não, era a minha preocupação. Gente, eu pensava assim, eu nunca me esqueço, meu psiquiatra disse, tu precisa ficar fora, né? E eu não foi, eu lembro que eu teria um atestado que eram 15 dias, e eu disse pra ele, pelo amor de Deus, faz 7. Faz 7 para eu poder aproveitar os meus 7 dias de atestado. E aí ele disse, eu vou te dar 7, mas se precisar eu vou te dar mais 7. Daí aquilo, eu respirei aliviado, porque eu pensava, gente, 7 dias longe deles, quem é que vai ficar no meu lugar? Será que vai cuidar bem? Será que vai ensinar? Será que vai dar conta? Será que... Você entende? Tamanho era... A loucura, o looping. E aí, tanto que foi, eu lembro do último dia, quando eu entreguei a última criança, e eu disse, deu, eu consegui. E aí, a partir dali, né, dali até eu tomar de fato a decisão, porque embora é um luto, né, eram 13 anos trabalhando dentro da mesma instituição, e aí até eu entregar a minha carta, nossa, aí foi outro. Mas no momento que eu entreguei a minha carta, gurias, foi a primeira noite que eu dormi, depois de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 ou 6 meses, mais ou menos. Primeira noite que eu dormi inteira, sem acordar, sem ter um episódio durante a noite. Imagina que louco. O alívio, né, que o corpo... O alívio. Não tem como explicar, não tem como. Só quem passa, porque, tipo, né, tinha noites que eu acordava 2 vezes, tinha uma noite que eu acordei, tive uma crise no meio da noite e eu tive que ligar pro marido que tava na praia. Eu vou fazer uma chamadinha de vídeo aí, porque eu acho que eu vou morrer. Imagina! Essa cobrança que a gente traz com a gente, né? Hoje a gente aqui já não tem mais isso, que a gente já entendeu, né? Mas muitas pessoas carregam isso assim. Eu não posso mostrar que eu tô doente, eu não posso dizer que eu sou frágil, eu não posso pedir ajuda. Então eu tenho que matar no osso aqui, matar no peito aqui, o que eu tô sentindo, engole o choro e vai. Aquela coisa, a gente carregava isso e muitas ainda carregam, né? Muitas gurias. E eu fico pensando assim, nossa, o quão difícil é... Porque, claro, no meu caso ali era questão de trabalho, mas às vezes não é só o trabalho, né? Então, o quanto que a gente carrega de peso que não é nosso, que a gente não precisa estar ali carregando, né? Eu lembro que a minha terapeuta era a questão das sacolinhas, né? Cada uma usa, né? Mas era isso, aquela sacolinha não era minha, gente. Deixa lá no cantinho e bora lá. Mas não é fácil, né? Mas a gente tem que se permitir passar pelo processo, porque passar por um processo de terapia também não é... Foram várias coisas aí que tu trouxe, né? Tu conseguiu assumir, Sim. Tu não aguentava mais e tu precisou desapegar e deixar pra trás. Deixar muitas coisas. Então foram movimentos muito difíceis de fazer e tu fez alguns juntos. E se a gente para e pensa, né, gurias, até questões de crenças, porque todas nós, acredito que vocês também tenham sido criadas naquela perspectiva de que tu tem que trabalhar, tu tem que ter dinheiro. Eu tinha um concurso público e eu particular, porque o concurso público, quem tem o concurso público, tudo tá garantido na vida, né? Então, assim, eu tinha os dois. E aí tu abrir mão, né? Aí tu pensava assim, poxa, meu pai pagou uma faculdade para mim.
né, o tempo de concurso público, o tempo de tal coisa. Então, tem todas essas crenças ali que a gente também... Então, não era só sobre, né? Eram tantas outras coisas que eu precisei largar, lidar com a culpa, né, e entender que tudo pode ficar mais leve. E para encaminhar agora para o final, quero que tu deixe uma mensagem ali para quem está te assistindo e deixa onde te encontrar também, pelo arroba aí, redes sociais. Então, assim, se eu tenho uma mensagem para dizer, eu acho que até acabei já falando aí pelo meio, se permitam, né? Vivam a sua melhor versão todos os dias, né? Porque se a gente acorda, cara, a gente acordou para viver, né? E aí, se a gente vai viver desafios, se a gente vai viver coisas boas, coisas nem tão boas, também a gente precisa viver, mas sempre do melhor jeito possível. Acho que a gente sempre tem que se entregar. Então, se permitam. Né? E se tem alguma coisa aí que está trancando, né, vamos tentar. E se não tiver legal, se tiver pesado no trabalho, se vê que o bracinho está tremendo, né, tá ali sem sentir. Sinais, né? Busquem. Né? Não é feio pedir ajuda. Eu acho que quando a gente reconhece isso, é 50% do caminho andado. Porque quando a gente diz, olha, eu não tô bem, vai ter sempre uma mão, 2 mãos, 3 mãos e muitas mãos vão aparecer ali no teu caminho que vão com certeza te ajudar. Com certeza. Aí para me encontrar, né? Me encontram lá no Atacadão do Óleo, quando eu não tô passeando, né? Porque segundo o pessoal lá eu passeio bastante, mas podem ir lá que eu provavelmente estarei lá com um cafezinho esperando vocês. E nas minhas redes sociais aí, Evanise Andrade. Evanise Andrade, do Atacadão do Óleo RS. Isso aí. Queremos agradecer a tua participação. Com certeza vai inspirar e curar muitas mulheres. Com certeza. Toda essa história aí. Muitos movimentos vão ser feitos a partir daqui, com certeza. Certo? Esse é o objetivo que a gente está aqui. Com certeza, porque... que inspiram, que curam, que direcionam. Isso aí eu acho que vai ficar bem forte aí. Portanto, assim, se sentiu aí, comenta, né? Traga isso. A gente está aqui. A nossa proposta é trazer esse conteúdo, é contar histórias, é direcionar as pessoas de alguma forma, inspirar. E aquilo chama para um café, né, gente? Não Adoramos, tá legal, né? chama para um Adoramos café. Vamos, porque não dá para ficar com isso aqui dentro. Isso aí. Eu quero agradecer agora as nossas patrocinadoras que estão apoiando aqui para acontecer todo esse movimento aqui do Pode Florescer, que tá muito lindo, tá muito gostoso tudo isso, né? Quero agradecer a Tayane, psicanalista, terapeuta e consteladora familiar, a Ana Amaral, mentora de empresários, a Priscila Menezes, personal de negócios, a Evanise, que está aqui com a gente hoje, maravilhosa, a Carolina Rolim, que é mentora, consultora de imagem, a Kelly Rodrigues, contadora especialista em gestão, a Raquel Minotti, lá do Beauty Hair Clinic, a Daisy, que é da Pet Shop das Gurias, a Bárbara, advogada empresária aqui da Ocre da Casinha, e a Paty Alê, moda íntima e feminina, e a Lilis Semijoias. A Paty Alê, que inclusive o look da Paty da Lê. Gostaríamos também de agradecer também as nossas apoiadoras, a Karen Jovelina aqui da Ocre, a Gabi Bragamonte, que fez o meu make, a Cassi, que fez as nossas unhas. Aí fez meu cabelo. Então, assim, a gente agradece todo o apoio aí de todo mundo. A Fê, do Teatro, maravilhosa, com o seu trabalho aqui, dedicada. A Andressa, retratista também, que sempre nos apoia. MS Mídia, que também faz a parte gráfica aí com a gente. Então, todos vocês, a gente tem a maior gratidão, porque se a gente está trazendo esse conteúdo aqui, é porque vocês acreditaram, vocês estão juntos, vocês estão nos impulsionando, e isso a gente só tem a agradecer. Então, ficamos aqui com mais um episódio. A próxima semana a gente tem mais.